Bem-vindos. Na aula de hoje vamos falar sobre a DCT, transformada discreta em cossenos. É mais uma das transformadas, e ela é uma transformada, nós vamos falar lá da DCT discreta, e dessa é mais uma das transformadas aí de sequências, que nós vamos ver. A gente conhece já a DFT, que é a transformada discreta de Fourier, e vamos ver hoje a DCT. Como toda transformada, a ideia é a gente representar o nosso sinal, a nossa sequência, numa combinação linear dos elementos da base. Então aqui a equação de análise, e a equação de síntese. Então quando a gente está falando aqui que o x, o nosso sinal, ele é representado uma combinação linear dos elementos da base, que são essas funções φ, com aqui os coeficientes do peso, que em cada uma das funções de base vão entrar nessa combinação linear. E a gente obtém esses coeficientes fazendo o produto interno aqui da nossa sequência que a gente quer representar com cada um dos elementos da base. E essas funções, essas sequências, elas são sequências ortogonais. E especificamente a gente vai usar as sequências ortonormais aqui, que além de serem ortogonais, elas têm norma 1. Então qualquer par de sequências que a gente pegar dessa nossa base, se a gente fizer o produto interno entre elas, que é o que está apresentado aqui no produto interno entre duas sequências, vai dar um delta. Isso vai ser 1 só quando eu tiver a mesma função, o produto interno de uma função com ela mesma, que aí a norma dela vai ser 1. Quando forem funções diferentes, o produto interno dá 0, então elas são ortogonais. Bem, tem uma outra aula falando sobre essa parte transformada, quem tiver dúvidas, pode dar uma olhada no conteúdo lá da aula para rever como é que a gente chega nessas equações. Então a gente vai ver no caso aí, essas transformadas discretas, elas vão poder ser representadas também na forma matricial. E se a gente está utilizando uma base ortonormal, vai ser interessante que a matriz, nossa também vai ser uma matriz ortonormal. E aí a inversa da matriz é a transposta. Então fica muito simples calcular a inversa. Bem, então no caso da DFT, que a gente já conhece, a gente usa a exponencial complexa, harmonicamente relacionadas, como sendo as nossas funções de base. Então para uma sequência de comprimento n, vão ser n exponenciais complexas, que a gente está chamando aqui de φ0 a φn-1. Então a gente, tomando o conjunto das n exponenciais complexas, a gente vai ter uma base para o espaço de sequências de tamanho n, e isso aí que é a definição da nossa DFT. Então quando a gente utiliza a função FFT, na verdade é a implementação rápida da DFT. Então, quando a gente utiliza funções diferentes, a gente vai ter transformadas diferentes. Então nesse caso a gente utilizou exponencial complexa, a gente tem a transformada de Fourier. Quando a gente utilizar o cosseno, a gente vai ter transformado em cossenos. Então existem outras transformadas, e alguns exemplos aí. A gente vai falar da transformada de cossenos, depois também, numa aula mais para frente, nós vamos falar da transformada wavelet, e dentro delas a transformada de Haar. Bem, então as funções de base vão ser os cossenos. Então os nossos φ são os cossenos, são funções periódicas que têm simetria par. Para representar então uma função, uma sequência finita de comprimento n, até a partir de funções periódicas, a gente vai fazer uma extensão também periódica dessa sequência, também com simetria par. Então, dado o nosso x, uma sequência finita de comprimento n, a gente vai representar ele com uma combinação linear de cossenos, que são funções periódicas com simetria par. Então esse x nosso aqui vai ser também uma função periódica com simetria par.
Então, dada uma sequência finita, a gente pode fazer sempre uma extensão periódica dela, né? Criar uma sequência periódica a partir dessa sequência finita, e a gente pode obter de volta a sequência finita pegando um período da sequência periódica que foi criada. Então, existem 8 formas diferentes de fazer a extensão periódica de sequência. A gente pode levar em consideração qual que é o tipo de simetria, se vai ser simetria par ou ímpar. Então, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito da sequência, quando a gente vai fazer a extensão. Também considerar, né, o ponto de simetria que a gente vai estar utilizando, né, para fazer a extensão periódica. Então, o ponto de simetria pode ser uma amostra da sequência ou pode ser, né, um ponto intermediário entre amostras. Então, a gente tem duas opções para cada um, né? Então, são esquerda de um lado do outro, né? Esquerda e direita, duas opções. Simetria par ímpar, duas opções. E o ponto de simetria pode ser uma amostra ou um ponto intermediário, também duas opções. Então, a gente tem no total, né, 8 possíveis formas de realizar a extensão periódica da sequência. E de acordo com a forma que a gente adotar para fazer a extensão periódica, a gente vai definir DCTs diferentes. Então, aqui nessa figura, a gente tem a representação de 4 tipos de extensão, que vão dar origem a essas 4 DCTs, né? DCT 1, 2, 3, 4. Então, a gente tem uma sequência finita, né, de tamanho 11, são 11 amostras, e a gente vai, aqui nessa figura, aqui, representar 4 formas de fazer a extensão periódica dessa sequência. Então, na primeira figura, a gente está fazendo uma simetria par dos dois lados, né? Então, tanto na esquerda quanto na direita, né, a gente tem uma simetria par, e o ponto de simetria é exatamente, né, a amostra aqui, a última amostra. Ou então, como apresentado na figura de baixo, né, a gente pode também fazer a simetria par dos dois lados, na esquerda e direita, e usar o ponto de simetria num ponto intermediário aqui entre as amostras, tanto de um lado quanto do outro. Ou como no próximo caso, né, fazer a simetria ímpar, né? Então aqui a gente tem a simetria ímpar e aqui também simetria ímpar, né, com ponto de simetria na amostra ou no ponto intermediário. Então, variando, né, cada uma dessas opções, né, a gente pode definir DCTs diferentes. Então, vamos analisar primeiro o caso da DCT1. Então, vamos supor que a gente tem aqui a nossa sequência finita de tamanho 4, o x de n, e vamos definir o x to n como sendo a extensão periódica do x, onde a gente vai adotar a simetria par e o ponto de simetria, uma amostra da nossa sequência. Então, ao fazer essa definição, a gente vai criar um x to n, que vai ter o período 2n menos 2, e os pontos de simetria vão estar ali no 0, no 3, 6, etc, né? Bem, então a gente vai, né, a gente viu que a nossa extensão periódica x1, que a gente definiu para DCT1, ela tem período 2n-2 e simetria par em torno dos 0 e n-1. E aí nós vamos mostrar, vamos fazer, para ficar mais prático, fazer com exemplos. A gente vai demonstrar que a gente pode representar ela dessa forma. Então, a gente está usando essa notação aqui para falar que é módulo. Então, n mod n é o nzinho módulo nzão. Então, para quem não conhece a notação de módulo, né? Então é interessante lembrar sempre do relógio. Vamos supor que seja módulo 3. Então, vamos supor que a gente queira achar n módulo 3, fazer n igual a 3. Então a gente vai desenhar um relógio, colocar com 3 divisões, 0, 1 e 2. E aí o n módulo 3, a gente vai, cada vez que a gente vai incrementando o n, vai andando uma posição no relógio, como se fosse o ponteiro vai andando no relógio. Então 0 módulo 3 é 0, 1 módulo 3 é 1, 2 módulo 3 é 1, 3 módulo 3 é 0, 4 módulo 3 é 1, 5 módulo 3 é 2, 6 módulo 3 é 0. E a mesma coisa se
se o n for valores negativos. Então, menos 1 módulo 3 é 2. Então, vai no sentido oposto. Então, menos 2 módulo 3, menos 3, menos 4, menos 5, etc. Então, a gente roda no sentido horário quando n é positivo e no sentido anti-horário quando n é negativo. Então, para poder definir o x ali em cima, a gente usou também essa função alfa que está aí na equação 269. Então, o alfa ele vale meio nas extremidades e 1 no restante. Então, vamos ver aqui um exemplo, com aquele exemplo daquela que a gente definiu inicialmente, para ficar mais simples aqui da gente mostrar essa equação. Então aqui a gente tem o x, aliás, aqui já é a extensão periódica, o nosso x era só esse aqui, né? Nosso x era esse pedaço aqui, e aí a partir desse x aqui a gente vai definir, né, o x-til como sendo essa soma aqui dessas duas parcelas. Então vamos ver a primeira, que é essa de cá, essa aqui. Então vamos ver que quando n for igual a zero, né? Vamos ver, aí n, aí no nosso caso aí o nosso n é igual a 4. Então vamos colocar aqui n é igual a 4. Então aqui é 6, né? 2n menos 2 dá 6. Então, para a gente ver o valor do x no instante n igual a 0, então 0 módulo 6 é 0, então é o próprio valor do x no instante 0, e como a nossa função x alfa é o x vezes o alfa. Então, não coloquei aqui, né? Então, o alfa é meio no n igual a 0, então fica sendo 2 aqui. 4 vezes meio, 2. Quando n for igual a 1, então 1 módulo 6 é 1, e o alfa ali o alfa de 1 vai ser 1, né? Então, como o x aqui é 3, então vai ser 3. O próximo instante é o n igual a 2. 2 módulo 6 dá 2. Então, no instante 2, vai dar 2 também. E no próximo instante, 3. 3 módulo 6 é 3. 3. O x em 3 vale 1. E o alfa vai ser meio, quando for um 3, né? Então vai dar meio. Então aqui é meio. Quando for 4, n igual a 4. 4 módulo 6 é 4. O x em 4 é 0. Então lembrar que o x é só esse pedaço aqui. Então no x no 4 é aqui o 0. Né? Esse que está desenhado aqui já é a extensão periódica. Nosso x é só isso aqui. Então é 0, então dá 0. Mesma coisa para o 5. 5, mesma coisa. Quando chegar no 6, quero dizer que 6 módulo 6 dá 0. Então agora a gente tem x de 0 e vezes meio. Então dá 2. Quando for n igual a 7, 7 módulo 6 dá 1. Então agora é o x de 1 vezes o 1 aqui. Então dá 3. E assim por diante, né? Então depois vai repetindo isso aí periodicamente. Então a gente fez essa parte, agora falta fazer esse outro aqui. Então esse outro está aqui, desenhado aqui já, o resultado. Agora lembrar que o n, né, tem um menos aqui, menos n. Então vamos começar, né? Então quando n igual a 0, então 0 módulo 6 é 0, então vai ser o x de 0 vezes o meio, 2. Quando x for 1, então isso aqui vai ser menos 1, né? Então menos 1 módulo 6 dá 5. O x de 5 é aqui, 0.
Então x de 5 é 0, então vai dar 0. Então cadê o 0? Quando n for igual a 2, então vai ser o 4, né? Menos 2 módulo 6, 4. E o x no 4 é 0. Então vai dar 0 aqui também. E depois menos 3 módulo 6 vai ser 3. O 3 vezes vai ter multiplicado. Então esse aqui é 1 multiplicado pelo meio. Então vai ser meio. Depois 4. Então a gente está vendo que está andando no outro sentido, né? Então agora 4 módulo, aliás, menos 4 módulo 6 vai dar 2. Então aqui vai dar 2. E depois menos 5 módulo 6 vai ser 1. Então aqui é 3, vai dar 3 aqui. Menos 6 módulo 6 dá 0. Então x de 0 vezes meio dá 2. E aí começa a repetir, né? E a gente pode ver facilmente, né, que somando esses dois dá esse x aqui, que é a extensão periódica do x. Então, da forma que a gente definiu a extensão periódica do x, ele vai ter um período igual a 2n menos 2. E para compor a nossa base de cossenos, a gente vai, né, utilizar cossenos harmonicamente relacionados, onde a frequência de cada um dos cossenos será um múltiplo, né, k vezes um ômega zero, a frequência fundamental, que é 2π sobre o período. Então, ômega zero aqui, 2π sobre o período que a gente definiu aqui. Então dá 2, né, o k ômega zero, é esse aqui. A gente pode colocar o 2 em evidência no denominador e aí simplificando. Então, para achar os coeficientes de representação do nosso sinal em função desses elementos de base, dos cossenos, a gente vai fazer o produto interno entre as sequências e os cossenos. Então, é o somatório no período, é o que está definido aqui, o somatório em um período da sequência, vezes cada um dos elementos de base, para a gente achar cada um dos coeficientes, né, associados. Então, o K aqui vai definir, né, qual a sequência, né, a nossa função ficar aqui, né. E aí vamos pegar esse somatório e separar alguns termos. Então, separando aqui o termo com k igual a 0, n igual a 0, separando o pedaço do somatório que vai de n igual a 1 até n menos 2, depois o outro termo em que o n é igual a n menos 1 e o restante final de n a 2n menos 3. Então, separando esse somatório nessas partes, que a gente vai ver aqui a seguir, que a gente pode, a gente vai ver que tem termos que são iguais e que a gente pode juntar eles. E aí nós vamos aplicar essa mudança de variável no último termo, no último somatório. Então, voltando aqui nessa equação, então esse último termo aqui, a gente vai aplicar uma mudança de variável. Então, eu já copiei ele aqui do lado, para a gente não esquecer. E vamos aplicar essa mudança de variável. Então, nós vamos criar um n', que é 2n menos 2 menos n. Então, o nosso somatório, que era um somatório em n, variando de n a 2n menos 3, vai ser agora um somatório em n'. Né? E quando o nzinho for igual a nzão, a gente vai ter o n' igual a n menos 2. E quando nzinho for igual, né, a 2n menos 3, o nosso n' vai dar 1. Então, o somatório agora com n' variando de n menos 2 a 1, onde era n, a gente substituiu aqui, né, pelo valor em função de n'. Né? Então, só separando o n de um lado da equação. E a mesma coisa, né, no n que aparece aqui. E aí, lembrando que o 2n menos 2 é o período. Então, a gente trasladar de um período não muda nada. E aqui a gente tem menos n,
E a extensão que a gente fez para criar o x-til era uma extensão par. Então, x de menos n' é igual a x de n'. Então, a gente pode substituir isso aqui pelo x de n'. Então, simplificamos essa parte e vamos ver como é que a gente simplifica ali aquele cosseno. E aí, ao fazer a simplificação, a gente vai ver que vai ficar com um termo igual o outro somatório. Então, vamos olhar aqui. A gente vai pegar então esse termo do cosseno, né, o que está copiado aqui, e vamos usar, né, a propriedade da soma dos cosseno da soma. Né? Cosseno de A mais B, cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Então, onde aqui a gente está definindo, né, o A como sendo esse pedaço, e o B, né, como sendo, tem que tirar aqui esse pedaço aqui, né? É o πk vezes o menos n' dividido por isso, é o B. Então, justamente o que está aqui. Esse é o A e esse é o B. E aí, ao fazer isso, a gente vê que n-1 pode cancelar aqui. Então, fica 2πk, cosseno de 2πk dá 1. E aqui embaixo a mesma coisa. Seno de 2πk dá 0. Então, esse termo todo aqui some, já que aquele primeiro é 0. Então, sobra apenas esse termo. E aqui é o menos n, mas o cosseno é par. Então, a gente pode colocar mais n. Então, no final, a gente chegou num termo que é igual o do outro somatório. Então, esse termo que está aqui, né? A gente vê que a forma que a gente representou eles agora é a mesma que o outro termo do somatório. Bom, só que aqui a gente fez um somatório em n', ali é n, então tanto faz, né? É apenas o nome da variável, o rótulo, a gente pode trocar o n' para n em qualquer momento. Então, para a gente juntar todo mundo novamente num somatório, a gente vê que esses dois aqui a gente pode juntar, soma. E ao juntar os dois, né, vai aparecer um 2 multiplicando, um fator 2, já que os dois termos são iguais. Então, vai aparecer um fator 2. Agora, esse aqui não, né? Então, eles não têm que aparecer com fator 2. Então, para fazer isso, a gente usa aquela função, para poder colocar uma representação, todo mundo aqui no mesmo somatório, a gente usa aquele alfa que a gente definiu antes, né, o alfa valendo meio nas extremidades, né, quando n igual a 0 e quando n for igual a n-1, e valendo 1 nos demais casos. Então, quando n for igual a 0 e quando n for igual a n-1, o alfa vai ser meio, que aí quando multiplicar por 2 dá 1. Então, dá tudo certo. E quando nos demais pontos, né, que o alfa é igual a 1, vai ter o 2 aqui multiplicando, que é a soma desses dois aqui. Então, chegamos aí, né, na equação de definição aí da DCT. Então, a DCT1 vai ser definida aí pela a transformada direta, por essa equação que a gente chegou, e a transformada, a síntese, a análise, essa equação que a gente chegou, e a síntese pela equação de baixo. Para a definição da DCT2, o que vai mudar é a forma de fazer a extensão periódica do x. Então, nós temos a extensão periódica par também, porém o ponto de simetria vai ser um ponto intermediário entre as amostras. Então, o que está desenhado aqui como nas linhas pontilhadas, né, são o ponto de simetria. Então, nesse caso, a gente vai ter uma extensão periódica com o período 2n, e a simetria vai ser nesses pontos, no n igual a menos meio, né, no n igual a n menos meio, etc. E aí nós vamos mostrar também que a gente pode então, né, aliás, fica como exercício, né, mostrar que da mesma forma que a gente fez no outro exemplo, a gente pode também representar o x, a extensão periódica do x dessa forma agora. E fazendo os mesmos passos semelhantes no que a gente fez antes, no caso da DCT1, a gente pode achar as equações da DCT2. Só que ao invés de definir aquela função alfa, a gente vai utilizar essa função beta, que vale meio só de um lado. Meio de um lado e 1 nos demais pontos. E aí chegamos aí na equação da DCT2. E para que a transformada seja unitária,
a gente utiliza esse fator de normalização, né, esse raiz de 2 sobre n, e define o beta, então, como sendo 1 sobre raiz de 2 e 1, ao invés de ser o meio e 1. Então essa aqui é a definição mais usual, né, da DCT2, que é a DCT, que se vocês olharem, implementada no MATLAB, no Octave, e a DCT2 é essa aqui, com essa equação. Se você olhar o help da função, ele vai te falar, né, qual é a equação que é, e é exatamente essa aqui. E aí, pegando a equação que a gente chegou, da DCT2, a gente pode, né, vamos passar esses coeficientes que estão aqui, passar para dentro do somatório. Estou passando ele aqui para dentro. E aí, esse termo todo aqui, a gente vai chamar ele de CKN. Ou, se quiser também, pode ser um CKN. Então, seria uma sequência aqui, né, CK, para cada K que a gente quer determinar, né, cada coeficiente que a gente quer determinar, a gente tem uma determinada sequência. Então, se a gente pensar como se fosse, né, uma matriz, né, e a gente está cada hora, quando a gente está mudando no K, né, a gente está mudando a linha da matriz. Então, cada linha de uma matriz tem uma função, tem uma sequência CK, que é, na verdade, um cosseno, né? Um cosseno harmonicamente relacionado. Então, a gente pode representar nessa transformada na forma matricial, de forma que cada elemento da transformada vai ser obtido, né? Aqui mostrando aqui o que é o produto, aqui é um vetor, né? X, vezes cada uma das linhas. Cada uma das linhas é uma matriz C, onde cada linha é um cosseno harmonicamente relacionado. Então a gente está, né, projetando nossas sequências X nas linhas de uma matriz C, onde cada linha da matriz C é um cosseno harmonicamente relacionado. Então a gente vai ter uma matriz C, n por n, onde cada uma das linhas vai ser um cosseno. Então, a mesma linha aí da matriz DCTC, cada um desses CIs, que são vetores, linhas, e eles são ortonormais entre si. Então, se fizer o produto interno entre eles, dá delta, 0 se forem diferentes, 1 se for igual. Então, essa matriz C definida dessa forma é uma matriz ortonormal, e a inversa dela é a transposta. Então, fazer a DCT inversa, né, é só usar a matriz transposta. Então, ao fazer a DCT, aplicar a DCT sobre um sinal X, o que a gente está calculando é o C vezes o X. Nessa matriz C que a gente definiu, né, a gente chamou aqui de CT já, que é a matriz CT, vezes o vetor X que a gente quer aplicar a transformada sobre ele, obtendo então o x, que é a transformada DCT do x. E no caso de uma transformada bidimensional, a gente quer aplicar a transformada nas duas direções, linhas e colunas. Então a gente aplica a transformada linhas em colunas, e isso vai ser dado com uma multiplicação, né, uma pré-multiplicação e pós-multiplicação pela matriz C e a C transposta. E a inversa vai ser invertendo as matrizes. Então aqui está errado, aqui é y. Então vamos ver aqui um exemplo numérico usando a função DCT2. Então a DCT2, como a gente falou, a função DCT do MATLAB ela implementa a DCT2. A função DCT2 é a função que implementa a DCT2 em duas dimensões. Então esse 2 aqui é de duas dimensões. Então a função DCT2 é a DCT bidimensional, DCT2 bidimensional. Então vamos supor que a matriz que a gente quer fazer a DCT seja essa. Ao fazer a DCT da matriz, a gente obtém isso aqui. Então a gente vê que, né, tem um valor grande aqui e os demais são pequenos. Então esse aqui é o coeficiente DC. Então tem o coeficiente DC grande. E os coeficientes AC todos, né, são valores pequenos. Alguns um pouquinho maiores, né, tipo menos 2, por aí. E os demais pequenininhos, próximos de 0 ou próximos de 1 ou menos 1. Então vamos aqui arredondar os valores obtidos anteriormente. Então arredondamos.
E se a gente fizer a inversa, a gente acha uma matriz que é bem parecida com a matriz original. Então a gente vê que ao arredondar aqui, o erro depois na reconstrução da matriz x, né, ela é um erro pequeno. E aí é interessante que a gente vê que ao fazer algo desse tipo, né, um arredondamento, ou seria uma quantização, né, a gente vai ter uma forma mais simples aqui de representar esses coeficientes, né, a gente vai poder comprimir os dados. Bem, a gente vai ver que a DCT ela tem a relação com a DFT. Então a gente pode obter a nossa sequência x1 a partir da sequência x1, né, pegando um período dela. E aí, o que a gente pode fazer? Se a gente fizer a DFT da sequência x1 com 2n menos 2 pontos, né, então vai se chamar aqui de x1, a DFT da sequência x1, e como a gente viu, o x1 ele é a soma do x de alfa e n x de alfa menos n. Então são essas duas partes. Como o DFT é um operador linear, então fica sendo a soma das DFTs. E agora a gente usa a propriedade, né, onde aqui, como a gente tem aqui espelhado, né, a sequência espelhada, então a transformada, a DFT dessa sequência é complexo conjugado da DFT dessa outra sequência aqui. A soma de um valor mais o complexo conjugado dele dá 2 vezes a parte real. E aí fica então a parte real dessa DFT aqui. Né, a DFT nada mais é o que? O somatório da função que a gente está tirando a DFT, que no caso é o x alfa, né, que é o x vezes o alfa, vezes exponenciais complexas. Só que a parte real do exponencial complexa é o cosseno, então fica só o cosseno. E essa equação que a gente chegou no final nada mais é, né, do que a DCT. Então a gente tem ali que o x alfa k é a DFT de 2n menos 2 pontos da sequência alfa x de n pontos. Assim, a gente tem que preencher o alfa x com 2n menos 2 zeros. Aí a DCT1 da sequência de n pontos é idêntica a DFT, né, de 2n menos 2 pontos da sequência estendida x1. Então a gente está vendo que tem uma relação, né, entre a DCT e a DFT. Então a gente pode calcular uma a partir da outra. Então a vantagem de achar essa relação é que a DCT ela tem complexidade n ao quadrado. E já a DFT ela tem implementação rápida, que é a FFT, complexidade n log n. Então a gente pode utilizar a implementação rápida da DFT para calcular a DCT de forma rápida também, né, calculando também com complexidade n log n. E existem também outras formas rápidas de calcular a DCT sem utilizar números complexos, né? E aí fica a referência aí desses dois artigos que falam sobre esse tema. E da mesma forma que a DCT1 tem a relação com a DFT, a DCT2 também. Então, que está nessas equações aí. Então, a gente pode também calcular a DCT2 a partir da FFT da mesma forma, né? Conseguindo também uma complexidade computacional mais baixa. Bem, a gente vai ver, né, que muitas das aplicações de compressão de imagens, de áudio, etc., a gente usa a DCT ao invés de utilizar a DFT. E uma das razões para isso é a compactação de energia. Essa propriedade do DCT, né, de ter maior parte da energia de representação do sinal em um número menor de coeficientes. Então essa figura aqui é um exemplo que tem no notebook, na prática, o link está em seguida. Então essa figura aqui ela mostra a comparação, né, do erro ao descartar coeficientes e comparando aí a DCT com a DFT. Então no caso a gente tem, são um total de 32 coeficientes, a sequência de tamanho 32, e a gente faz tanto a DFT quanto a DCT delas. Então com
com bolinhas aí, né, o resultado do DFT e o da DCT com xzinho. Então aqui nesse eixo aqui é o número de coeficientes que a gente está descartando. Então se a gente não descartar nenhum coeficiente no zero aqui, tanto a DCT quanto a DFT vai ter erro zero quando a gente for reconstruir o sinal original. À medida que a gente vai descartando coeficientes, o que vai acontecer é que a DFT, o erro vai subindo, e a DCT, o erro continua quase zero. E a gente vê que esse comportamento da DCT, de manter o erro baixo, continua por bastante tempo, né, até eu descartar aqui 27 coeficientes, né, só depois que começa a subir, enquanto o erro da DFT já subiu rapidamente. Então só depois de descartar muitos coeficientes que os erros se igualam. Então essa característica aí da DCT é a chamada compactação de energia. Então a maior parte da energia do sinal vão estar compactados, né, vão estar representados, né, em poucos coeficientes, que é mais ou menos o que a gente viu naquele exemplo que a gente fez mostrando no octave, né, que tinha um coeficiente DC grande e poucos outros coeficientes com pouca energia. Então isso vai ser, né, uma propriedade interessante para compactação de imagens. Então o interessante da DCT é que tem essa propriedade de compactação de energia e também que a DCT de sequências reais, sequência de números real também vai ser real. Então a gente só vai trabalhar com números reais. Então aqui está o link aí para uma prática aí sobre a DCT. Então nesse notebook tem aí a teoria, né, algumas que a gente já viu nas transparências, e depois aqui alguma prática, né, usando o Octave. Então tem aquele exemplo da compactação de energia, né, mostrando aquele sinal que foi utilizado naquele experimento, né, aquele mesmo gráfico que está na transparência, né, como é que a gente gerou. Então aqui tem mostrando aqui a gente foi descartando os coeficientes nesse loop, né, e vendo o erro ali em cada uma das iterações. Aqui depois, no caso da DCT em duas dimensões, aí nós estamos aqui mostrando os elementos de base, que são, né, as sequências, né, de duas dimensões. No caso, quando é uma dimensão só, né, então a gente tem os cossenos harmonicamente relacionados, e aqui são cossenos harmonicamente relacionados, só que o produto deles, né, em cada uma das dimensões. Então visualizando aí como é que eles ficam, né. Aí aqui uma imagem da Lena, já em baixa resolução, né, de 64 por 64. E então pegando aqui um pedaço dela aqui, vai ver os coeficientes, né, os coeficientes DCT. E aqui mostrando uma imagem, né, onde a gente vê, né, aquela compactação de energia. Então a gente vê que tem um coeficiente grande que o DC, e os demais coeficientes são bem pequenos, né, próximos de zero. Então ficando tudo escuro aqui porque é próximo do zero. E depois aqui então a gente está arredondando os coeficientes e reconstruindo, né, aquele bloquinho. E aqui nós estamos mostrando os elementos, né, que tem mais significativos ali da DCT. Para esse caso aqui, para essa imagem, achar os coeficientes de maior energia e ver quem que são os elementos de base associados, que estão a figuras deles aqui embaixo, apresentando aí. E depois somando, né, gradativamente esses elementos. Então, tem uma animação aqui mostrando os elementos e aí realizando a soma deles aí. E depois no final a gente tem um exemplo que é o que é usado no JPEG. Então a gente faz a DCT em blocos, de cada bloco de 8 por 8 da imagem, faz a quantização usando essa matriz padrão do JPEG e depois faz a reconstrução. Então esse exemplo aqui mostrando o original e depois de aplicar a compressão. E aqui aquele mesmo exemplo mostrando o erro, né, da compactação de energia, agora aqui é aplicado comparando aqui, né, a DCT e a DFT, né, no mesmo caso que a gente fez antes, só que agora comparando no caso real. Né? Antes a gente fez aquela sequência sintética, né, gerada, e agora a gente está usando essa imagem da Lena para ver aí, né,
o efeito de compactação de energia num caso prático, no caso dessa imagem da Lena. Estou mostrando aí o erro na medida que a gente vai descartando coeficientes. Então, quando a gente vai descartando os coeficientes da DFT, o erro começa a subir mais aqui, né? Então, em vermelho com x, e em bolinha azul, o erro da DCT. Então, a gente vê que o erro da DCT demora um pouco mais a começar a subir. Então, na próxima aula, vamos fazer um exemplo mais completo aí da JPEG, né? Então, aqui a gente já viu um exemplo, a parte básica aqui, né, que é necessária na compressão, e vamos ver aqui depois os outros passos, né, juntar as peças do que a gente já viu antes.